Esta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ao Congresso Nacional pessoalmente levar uma série de medidas que podem reduzir o tamanho do Estado. Uma dessas propostas, através de uma emenda à Constituição, é a que permite reincorporar municípios às antigas sedes, aqueles municípios com 5 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes e que têm menos de 10% de receita própria. Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Prazer, mais uma vez, estar por aqui. Queria conversar com o senhor nesses dois primeiros blocos exatamente sobre essas propostas de redução do tamanho do Estado, pegando essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, da redução do número de municípios em todo o país. A Paraíba vai perder também algumas sedes de municípios, mas que vão ser reincorporadas às antigas sedes. Como é que o senhor viu essa proposta? Eu acho que toda proposta tem lados positivos e tem lados que você tem que refletir sobre eles. Não necessariamente eles estão corretos. Eu acho que nós estamos numa região empobrecida ao longo de muitos anos, de séculos, e tudo o que vier para beneficiar essa nossa região, nós devemos abraçar. Ter a cautela de que a coisa tem que ser discutida, tem que ser democraticamente decidida, politicamente decidida. Se nós levarmos o fato, esta análise pontual dos municípios, nós vamos ver que realmente existem municípios que são tecnicamente, financeiramente inviáveis. Então tem que se dar uma solução. A proposta prevê um prazo para que haja uma adequação, uma reincorporação. É muito importante, Hermes, nós esclarecemos para a opinião pública que não trata de se extinguir municípios. Muitas vezes eu já encontrei pessoas dizendo: doutor Roberto, olha, quer dizer que vai, e a população vai para onde? E a casa, nossas casas, o que é que vai acontecer? Nada. Fisicamente, nada, não haverá nenhuma alteração. A história da maioria desses municípios é que eles faziam parte de um município maior que foi fragmentado por razões técnicas, geográficas e muitas vezes por questões políticas. Determinado político tinha um bolsão na qual ele dominava e ele queria que as eleições acontecessem dentro daquele bolsão político. Existe no entorno de Campina Grande, por exemplo, uma queda de braço muito grande. Em 3 distritos, né? Em 3 distritos. Galante, Mata... Isso. Quem mexeria em Galante sem mexer com uma força política consistente do estado da Paraíba? Então, Galante sempre foi mantido e dentro das regras anteriores, ele poderia ter sido emancipado. Se tivesse sido emancipado, teria sido emancipado incorretamente. Porque muitos desses municípios, está provado, e se nós acessarmos os dados do Tribunal de Contas do Estado, que você hoje, cidadão, há uma permeabilidade total, você acessa o Tribunal de Contas no que você quiser e você poderá constatar as aberrações que existem. Municípios que estão criados há 50 anos e que têm de arrecadação própria menos de 10%. Então, esta realidade tem que ser enfrentada. A forma pela qual se vai enfrentar, eu acho que vai se chegar a um denominador comum, a uma equação na qual haja um entendimento e a população entenda. Porque na vida, democraticamente, você tem que fazer tudo com muita habilidade, com muita conscientização para provar. Agora, se descer ao mérito, poucos minutos atrás eu conversava com um colega nosso aqui do Sistema Correio, ele contrário à medida, e eu dou direito a qualquer um ser contrário ou favorável a qualquer pensamento. Eu disse: mas você desceu ao mérito? Ele disse: não, porque isso foi criado e como é que uma PEC vai alterar uma coisa que foi criada? Eu quero saber se você desceu ao mérito. É justo, é válido que um prefeito de uma cidade que é deficitária ao extremo, que não se mantém com recurso próprio, se mantém com 2, 3, 4% das suas despesas são próprias, o resto é originário de fundos e de remessas do FBM.
Imagine um prefeito sentado numa cadeira, ganhando 15 mil reais por mês, em torno dele uma prefeitura, em torno dessa prefeitura um colegiado de vereadores, 9 número menor, número mínimo 9, cada um ganhando X, cada um com seus assessores, cada um. Então, é uma estrutura inconcebível, impagável em municípios estritamente deficitários, em municípios que economicamente são inviáveis. Então, tem que se acordar e se chegar a um denominador comum para, com muita habilidade, fazer com que haja uma reforma disso. O senhor está propondo um pensamento, um debate racional sobre esses números. Olha, você sabe, nós somos muito detalhistas. Nós fomos ao Tribunal de Contas e pegamos alguns dados. Então, poderia ler aqui alguma coisa para vocês terem ideia. A maioria dos municípios, os investimentos são menores do que os gastos com a Câmara. Então, você vai gastar mais com a Câmara de Vereadores do município do que gasta com todo o investimento ao longo de um ano. Tem lógica? Tem uma distorção geral aí. É ilógico. É ilógico. É verdade. O senhor estava falando desse levantamento feito a partir do site do Tribunal de Contas, o senhor teve acesso a esses dados e é importante também frisar, doutor Roberto, que os dados do Tribunal de Contas são fornecidos pelos próprios municípios, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Isso. Eu acho que se tem que tomar muito cuidado quando se busca uma reforma para diminuir a presença do Estado, que é corretíssimo, mas nós não podemos perder receita. Então, o Nordeste, eu acho que o posicionamento do Nordeste num projeto como esse deva ser de que tudo é negociável desde que essas receitas que seriam desalojadas de determinado município, elas, na verdade, obrigatoriamente, elas permaneçam na região. Obrigatoriamente, elas estejam no Nordeste. Você não pode cortar, digamos, reincorporar um município e não ter a mesma região beneficiada com os recursos. Por exemplo, são 67, 68 municípios aqui na Paraíba. Todos eles têm um FPM de 7 milhões de reais ao ano. Então, esses 7 milhões de reais obrigatoriamente tem que ficar ali. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma regra básica para se começar a discutir. Porque se vai ter uma prefeitura a mais ou a menos, isso é um detalhe que pesa, mas é um detalhe. O importante é que a região Nordeste, o estado da Paraíba, mantenha a sua participação com esses, porque a regra é o seguinte: cada um, independente do tamanho, ele tem 7. Ele vai ter mais do que 7 à medida que ele tiver um volume de população maior. Mas a maioria desses municípios vão de 1.000 e poucos habitantes, que é inconcebível você ter um município com 1.000 e poucas pessoas. Hoje, conjuntos residenciais habitacionais de João Pessoa, de Campina Grande, qualquer outro estado, qualquer um deles tem muito mais habitantes do que muitos desses municípios. Só para a gente tomar como referência, o prefeito de Campina Grande vai inaugurar segunda-feira um complexo habitacional que é maior do que 120 municípios de toda a Paraíba. Você imagine, significa um conjunto habitacional com recursos federais e municipais, estaduais. Ele sozinho vai ser maior do que mais de 100 municípios. Então, realmente tem alguma coisa errada, tem. Então, eu vou citar alguns dados aqui, rapidamente. Por exemplo, Riacho de Santo Antônio, a população 1.951. 1951 habitantes. Está na região da Borborema, do Piemonte da Borborema. Você veja, nenhum deles, os prefeitos deixam de ter salários entre 15 mil, 16 mil, até o menor 8 mil. 8 mil reais. Então, você está... É a mesma coisa, você tomando conta de uma empresa que é deficitária, o seu município é deficitário, mas seu salário de prefeito é intocável. O vice-prefeito deve ganhar o seu X, os vereadores, cada um Y,
você tem motorista de prefeitura, você tem carro de prefeito, você tem uma série de coisas que elas chocam quando você compara o que é, na verdade, o que é que as câmaras gastam versus o que é investido. E, na maioria das vezes, a Câmara de Vereadores desses municípios, que são municípios pequenos, abaixo de 5 mil habitantes, as despesas com a Câmara são maiores do que as despesas totais anuais dos investimentos naquele município. Então, na verdade, há tempos atrás, no próprio Brasil, eu citava que a Alemanha, ainda hoje, você tem as câmaras dos municípios e os prefeitos dos municípios que não ganham nada. Você faz aquilo pelo seu país, pelo seu município, pela sua cidade. É um trabalho, na verdade, que não é remunerado. E no Brasil, há anos atrás, era dessa forma. Depois se criou, se institucionalizou as câmaras desses pequenos municípios. Câmaras com receita oriunda do município e com salários pagos aos vereadores. Então, eu acho que não vai ser fácil desarticular isso. Temos uma eleição municipal à frente. A classe política, lamentavelmente, vai abraçar o não para poder não mexer nas suas bases eleitorais, mas mais dia, menos dia, isso terá que ser feito. Porque você não pode assistir municípios que a participação própria de receita está em 90%, as que não são próprias são 97%. Então ele contribui, receitas próprias do município, com 3%. Tem outra aqui que é 94,7% é oriunda de receitas outras. Outro 95,2% de receita originárias de outro. Não se chega nem a 10%. Se o corte fosse de 5%, não é 10%, botasse 5%, você já encontraria nos 68 municípios, mais da metade deles contribuem com menos de 5% nas suas despesas, no seu orçamento de receitas próprias do município. Então, acho que é um assunto que deva ser discutido com muita calma, é com delicado, muita realidade, mas tem que ser enfrentado. Mas não pode se deixar de enfrentar o mérito. O mérito do projeto é corretíssimo. Como fazê-lo, como minimizar o dano para Paraíba, para o Nordeste. Porque o Nordeste, na verdade, é quem recebe proporcionalmente um maior benefício desses fundos constitucionais. Todas essas pautas, inclusive o pré-sal, o leilão do pré-sal, que rendeu aí um bom dinheiro para amenizar o sofrimento do governo federal, vamos dizer assim. Tem algumas pautas positivas, muitas pautas positivas, mas também a gente se depara com um inchaço de pautas negativas dia a dia. Na verdade, eu vou tocar nesse tema que você acaba de puxar, mas eu gostaria de comentar com os telespectadores, paralelamente, enquanto havia o intervalo comercial, Hermes me falou um assunto muito inteligente, um tema que vocês poderiam, na evolução dessa PEC, que é da redução do número de municípios, fazer com que alguns municípios que receberiam esses menores como reincorporados, estabelecerem subprefeituras. Você pega a cidade de João Pessoa, por exemplo, qualquer bairro de João Pessoa é maior do que a maioria acho que qualquer bairro de João Pessoa é maior do que os 100 primeiros... Se você pegar Mangabeira, então... Pouquíssimos municípios têm a dimensão de Mangabeira. Então, talvez sejam soluções. Temos que buscar soluções para que não hajam danos, mas que pelo menos nós marchemos na direção do óbvio, que é de fazer com que se gaste menos e se arrecade mais, não é? No tocante ao tema que você puxa, que é... Pautas positivas e pautas positivas. Eu, no artigo de hoje, no jornal Correio da Paraíba, até trabalho esse tema, que é o seguinte: na segunda-feira passada, ao abrir o dia, eu procurei nas redes sociais o que é que se previa essa semana. Você, como empresário, tem que ter qual é a expectativa, onde eu vou pisar durante essa semana. E você lendo as pautas, as previsões para a semana, eram sempre temas que, na verdade, puxavam para o negativismo.
O caso Marielle, que o porteiro disse, não sei o que lá, porque aí atinge o presidente da República. O óleo derramado, cadê de quem é a responsabilidade pelo não recolhimento do óleo? O objetivo não é identificar quem danificou o Brasil, não. O mundo reclama da Amazônia, mas o mundo não está de mãos dadas ao Brasil para resolver o seu problema desse dano ecológico que aconteceu. Então, nós fomentamos as nossas má notícias e fomentamos as notícias trazidas do mundo que possam atingir o Brasil. Sobre esse comentário do pré-sal, da venda dos lotes, do pré-sal, né? Ninguém comentou que foram 2 lotes não foram licitados, não houveram propostas. Significa que aquela expectativa que era de 100, na hora que atingiu 70, mas ela atingiria 100 se todos fossem vendidos. Porque, na verdade, eram 4, né? Eram 4. Então, 2. Você vendeu metade e a metade apurou mais de 50, você conseguiu um número razoável. Mas não, nós fomos realimentando a má notícia, realimentando o não desenvolvimento, o não clima de otimismo. E eu digo no meu artigo que tanto o empresário privado nacional como o empresário mundial, ele só investe naquilo que ele acredita. Ele, para acreditar, aquele local que ele está investindo tem que acreditar também. Então, o Brasil está se posicionando de uma forma que é aversa, é aversão aos investimentos. Quando nós sabemos que nós só poderemos gerar emprego e renda através da iniciativa privada. O modelo de tirar dos governos é um modelo esgotado. Nós temos que investirmos, cidadão investir na sua pequena empresa, no seu negócio, o empresário maior criar uma nova empresa. Só assim o Brasil vai para frente. O Brasil não vai para frente rateando a Petrobras, o Brasil não vai para frente ampliando os Correios Telégrafos, falido, monopólio. Eu acho que é a única empresa do mundo que era um monopólio e faliu como monopólio. Então, o meu clamor, o meu desejo é que nós tenhamos pauta positiva. Você, ao acordar o dia, você agradeça a Deus sua saúde, agradeça a Deus o raio de sol que você está tendo a capacidade de enxergar e faça com que você saia para a rua sabendo que vai fazer um bom negócio, que vai fazer alguma coisa construtiva e não essa catequese destrutiva que existe no país atualmente. A gente não sai para lugar nenhum, né? Só nessa pauta negativa. Não avança. Nem você, cidadão, individualmente. Sempre querendo anular a pauta positiva. Não, se você for negativista, você não vai à frente nem como pessoa física, nem como família, nem como empresa, nem como país, com Estado, nada. O negativismo é o inimigo número 1 do progresso. Certo. E a gente também tem a necessidade de formar mão de obra, gerar empregos, inovar, criar novas tecnologias que permitam um atendimento da maior parcela da sociedade possível. Tudo isso tem que entrar nessa pauta positiva. Exatamente. Nós temos realidade brasileira muito positiva. Nós estamos vendo uma economia na qual a taxa de juros baixou, na inflação. Nós só sabemos quem nós somos quando a gente sai do foco brasileiro. Recebemos todos mensagens aí dos comentários argentinos. Que pena nós não sermos Brasil. É assim que pensa a Argentina. Já Brasil pensa, eu quero um dia ser a Argentina, eu quero um dia ser a Venezuela, um dia eu quero ser um país que tenha conflito. Até o Chile, que era um país extremamente equilibrado e de uma história, de uma tradição de educação, dá tanta ênfase na educação, acho que é o país de melhor educação da América Latina. E nós estamos torcendo com os confrontos que aconteçam no Chile. Nós não torcemos que o Chile seja um grande parceiro brasileiro do futuro, não. Nós torcemos que aconteça um mal ao Chile. Então, o brasileiro está se habituando a torcer pelo não. A reforma da Previdência, aí mudaram mais o item tal, vai deixar de ganhar, de economizar 1 trilhão e vai economizar agora 800 bilhões. Opa, não é pelos benefícios que foram cortados ou não, é pelo que, na verdade, a economia foi menor. Se a economia foi menor, é pior para o país,
porque vai faltar dinheiro para outros investimentos, obras de infraestrutura. Então o Brasil torce, ele é induzido a torcer pelo contra. No leilão agora recente, que você falou há minutos atrás, do pré-sal, você tem as pessoas torcendo, estou frustrado, disseram que era 100, só foi 70, tal, perder. Não há nenhum lamento. Não há nenhum lamento de que foi no lugar de ser 100 foi 70. Ou esclarecimento de que só 2 blocos foram licitados e 2 outros não foram, que serão no futuro. Não, os estrangeiros não se aproximaram. Que beleza. Não, que tristeza. Nós deveríamos estar comemorando se os estrangeiros tivessem vindo. E não, os estrangeiros não vieram. Aí a turma do não, da destruição brasileira, torce porque eles não vieram. Ou você está como brasileiro ou você está como estrangeiro. É sempre uma catequese dogmática do não, de não acreditar no país. Eu acredito no país, eu estou investindo, eu vivo pelo meu país. Então, essa torcida, eu fico indignado quando se torce contra o Brasil. Verdade. E só para a gente arrematar essa história da Previdência, porque foi aprovado em 2 turnos e vai ser promulgado, deve ser promulgado amanhã, inclusive, a PEC da Previdência. Foram 800 bilhões em 10 anos, mas se essa PEC paralela que nós noticiamos agora for aprovada, são mais 300 bilhões no mesmo período, 10 anos. Quer dizer, vai dar 1 bilhão. É muito engraçado porque você vê, politicamente, às vezes as pessoas estão... Hoje o Brasil é do contraponto, ou é sim ou é não. Então, interessa quem esteja no poder. Para mim, interessa que é Brasil. Então, você vê as pessoas fazendo com que tem um discurso aqui e um discurso diferente lá. Então, aqui, os estados, principalmente os estados do Nordeste, não, eu sou contra, não acho que é absurdo e tal. Mas como eles sabem que não tem viabilidade se não houver, então, lá nos bastidores, no cochicho, aí vão dizer, não, eu quero entrar nessa lei, eu quero me adequar a essa lei, porque se eu não adequar o meu estado à lei, a previdência do meu estado vai à ruína, que já está na ruína. Já está na ruína. Então, é um jogo do esconde, que se joga para a plateia de uma forma falsa, encobrindo uma realidade que é intransponível. Ou os estados se adequam a uma nova modalidade de previdência, ou então transformarão as suas previdências hoje inviáveis em mais inviáveis ainda. Ok, doutor Roberto Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela participação. 3 blocos, sempre aqui nas quintas-feiras, uns comentários muito pertinentes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.